através do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz, nós fomos salvos e libertos. Aleluia. Amados, nós vamos estudar 3 procedimentos e 3 características que nós temos e devemos ter como servos para sermos identificados como peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós vamos estudar nesta hora os 3 procedimentos. E o domingo que vem nós vamos estudar as 3 características de um peregrino. Primeiro procedimento, amados, todo peregrino não pertence ao lugar da sua peregrinação. Ou seja, todo viajante peregrino está sempre ou estará de passagem em direção à terra dos seus sonhos, à sua pátria. É assim que funciona. Ainda que o peregrino fique algum tempo em um lugar onde ele está, o seu pensamento sempre estará no lugar, sempre onde ele deseja morar. No versículo 13 e 14 de Hebreus 11, diz assim: todos estes, Abraão, Isaque, Jacó, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostraram que buscam uma pátria. Amado, Abraão, Isaque e Jacó, eles tinham em mente isto. Eles tinham esta visão de ir para Canaã, mas ao mesmo tempo ele tinha convicção de que tem um Deus que reservava para eles um lar celestial. O cristão, assim como Abraão, Isaque e Jacó, tem uma esperança que é o dia estar vivendo. Aonde? Na sua pátria, na pátria celestial. Aleluia! Eu e você estaremos indo nesta direção. O cristão fiel tem uma esperança de um dia estar morando lá, vivendo lá, na cidade com grandes fundamentos, são tremendos, do qual o grande artífice, o grande criador, o construtor de toda esta ideologia maravilhosa, essa pátria celestial, é o próprio Senhor. Paulo diz lá em Colossenses 3, 2, 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele também enfatiza em Filipenses 3, 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O cristão é um peregrino nesta terra, meu irmão. Nós somos. E nós vivemos nesse mundo. Mas o nosso coração, a nossa mente, o nosso desejo tem que estar ligado. Aonde? Lá, nesse lar celestial, onde estaremos, a nossa pátria, a nossa verdadeira pátria, a nossa segunda cidadania. Agora, eu quero que você entenda, meu irmão, nós somos cidadãos dos céus, mas ainda não deixamos de ser cidadão terreno. A cidadania terrena, nos termos dos direitos e deveres, nós devemos obedecer. Temos que pagar os nossos impostos, temos que votar e ser votado, temos as obrigações, né, com os nossos governantes, temos que nos aperfeiçoar, estudar, enfim, nós temos várias obrigações, direitos e obrigações, né? Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas, nós passamos a receber dupla cidadania. Nós temos a cidadania terrena e a cidadania celestial. É interessante descobrirmos o quanto uma pessoa tem uma dupla cidadania. É muito interessante isso. Significa que quando eu reconheço o Senhor Jesus, eu passo a partir daquele dia ter duas pátrias. A terrena e a celestial. Amado,
eu quero que você entenda uma situação. Se porventura um cidadão brasileiro vá para qualquer país do mundo numa viagem, seja Estados Unidos, Europa, Alemanha, Ásia, Japão, seja o que for, e lá ele passar por uma grande dificuldade, né? Como no caso aí da Covid-19, tinha muitos brasileiros na cidade de Wuhan, né? Imediatamente já foram socorridos por quem? Pelo embaixador que lá tem na China, e imediatamente começaram a fazer todo o procedimento, e aí sai um avião, Bolsonaro libera um avião da FAB aqui, e vai e resgata esses nossos irmãos lá em Wuhan. Assim aconteceu com o México, alguns estavam nos Estados Unidos, em Portugal, etc. Meu irmão, o que existe é a obrigatoriedade, a segurança de estarmos sendo assessorados por uma embaixada. E isso é fundamental. Ser um cidadão que o seu país tem uma embaixada lá. E é interessante que quando você correndo perigo fora do seu país, estando em outro país, entrar dentro da embaixada, ali é território brasileiro. Quando você vai para os Estados Unidos e vai na embaixada brasileira, lá quando você entra na embaixada brasileira, é território brasileiro. Mesmo estando na terra do território americano, as embaixadas são território do seu país. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que no mundo espiritual, quando você tem a dupla cidadania, a cidadania de cidadão celestial, não importa o que você esteja passando aqui, como peregrino e forasteiro. Se você tiver dor, se você tiver aflição, se você tiver problema, você pode pedir socorro para a embaixada celestial e você vai ser socorrido em nome do Senhor Jesus. Querido, isso é a vantagem de uma dupla cidadania. Aleluia! Ou seja, Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou na embaixada do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, debaixo das suas asas estarei segura. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Somente você tem que contemplar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você, na embaixada celestial, o socorro não será atendido. Somente olharás e verás a recompensa daqueles que estão fora da embaixada. Ah, meu irmão, essa é a vantagem de você ter a cidadania celestial, a sua primeira pátria. A segunda é a brasileira, no nosso caso aqui no Brasil. Esse é o primeiro procedimento. Todo peregrino não pertence ao lugar da sua peregrinação. Ele pertence à sua pátria verdadeira. No nosso caso, como cristãos, o céu. Segundo procedimento que um peregrino, ele age com propósito. Ele age com propósito. Eu não sei se você já observou, quando você vê um peregrino em terra estranha, ele age nessa terra, porém, com um propósito. Ele tem um propósito, uma finalidade, uma missão específica. Ele sabe como se coordenar, né? Ele sabe quando ele pode agir. No caso de algumas pessoas, por exemplo, que saem do Brasil e vai para os Estados Unidos buscar trabalhar lá, qual é o objetivo dele? Trabalhar, ter uma rentabilidade maior, né? Ter um diferencial e preparar um dinheiro e voltar para o Brasil e ter uma vida estabelecida. Alguns vão para o Japão, trabalhar em algumas empreiteiras lá tem um bom salário, tem um bom estado de acolhimento para os estrangeiros e para trabalhar naquele país. Eles vão, recebem e faz uma poupança com o objetivo de voltar para o seu país e estabelecer. Os estudantes é a mesma coisa, os estudantes universitários que querem fazer os intercâmbios para aperfeiçoamento da língua. Para que tudo isso? Para que eles possam aperfeiçoar o inglês ou qualquer outra língua, né? Agora está
O mandarim é uma das línguas mais faladas do mundo, por incrível que pareça, por causa da população que existe lá na China. Então, para o comércio internacional, o mandarim ele é muito requisitado, né? Além do inglês e assim sucessivamente. Mas qual o objetivo desses intercâmbios, além de aperfeiçoar no ramo desses universitários, eles querem também trabalhar, voltar para o Brasil e se estabelecer para ter uma rentabilidade maior. Tudo tem um propósito e uma finalidade. Todo peregrino tem isso. Hebreus 10:9 diz: pela fé habitou na terra da promessa. Quem? Abraão, toda a sua parentela. Como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O propósito e a finalidade era a terra de Canaã. Eles passaram por muitos lugares no deserto, mas o propósito era o quê? Lá, andar, obedecer a Deus e acabar na sua finalidade, que é a terra de Canaã. Nós, como cidadãos celestiais, Deus nos deu um propósito bem definido, uma finalidade. Ele simplesmente não nos resgata pura e simplesmente por resgatar. Não, ele tem um propósito, uma finalidade. E qual é esse propósito? Está lá em Mateus 16:15. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O objetivo e o propósito e a finalidade que nós, como peregrinos e cidadãos, forasteiros, cidadãos dos céus, que o nosso Rei, o nosso grande Senhor e Salvador quer, é este. Filho, filha, você é peregrino aí, aonde eu te coloquei, no Brasil. Prega a minha palavra, anuncia a minha palavra. Diga o quanto eu amo cada homem, diga o quanto eu tenho um amor tremendo. Faça eles reconhecer o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário para poder resgatá-lo. Pregue, anuncie. Nós não temos obrigação de salvar ninguém, converter ninguém. A nossa obrigação é o quê? Pregar, evangelizar, anunciar. É isso que nós vamos ser cobrados quando chegarmos no nosso lar celestial, a nossa pátria mãe, a nossa primeira pátria. Queridos, nós temos sim um propósito e uma finalidade. O que é? Anunciar a palavra do Senhor. E terceiro, o procedimento de um peregrino. Todo peregrino carrega com ele a sua bagagem. Você pode observar, aquelas pessoas que andam, os andarilhos e tudo mais, tem um quê? Carregando com ele uma bagagem muito própria. Essa bagagem tem no seu bojo tudo o que ele precisa, tudo o que ele necessita, tudo que ele vai usar. E ele traz, de acordo com as suas necessidades, os seus usos e costumes, etc. A qualidade da roupa, a quantidade de roupa pelo tempo que ele vai estar, os utensílios de higiene pessoal, enfim, dinheiro e tudo mais, isso para ele poder sobreviver durante o período da sua peregrinação. Mas existe um elemento principal que ele leva consigo. Por quê? Porque o peregrino, ele não está ali, ele não viveu ali, ele não nasceu naquele lugar. Portanto, ele desconhece muitas características daquele lugar. Então, como entrar naquele lugar, como sair daquele lugar, por onde entrar, como virar, como estabelecer, onde estão as principais localidades para que ele possa se locomover naquele lugar. Sem o conhecimento, ele não pode agir. Ele vai ficar circulando e não vai atingir o seu objetivo de estar ali, se manter naquele lugar, naquela região, naquela zona. Ou seja, ele precisa de algo mais. Ele precisa de algo que o oriente. Ele precisa de algo que o dê as condições para ele. E eu quero dizer que esse peregrino aqui, quando se anda no mundo, ele tem o Waze. Com o Waze, ele estabelece uma situação, ele vai, ele carrega, ele anda, ele digita um número, ele digita isso, digita aquilo outro, e realmente ele chega no objetivo dele. Eu me lembro de uma viagem que alguns anos atrás nós fizemos, eu e a Estela, a trabalho, nós fizemos uma viagem para a Europa, na Alemanha, e aí nós chegamos
em Hamburgo e imediatamente nós alugamos um carro e não quisemos o GPS do carro. Nós simplesmente pegamos o nosso celular e eu acionei o Waze e comecei a digitar os endereços, endereço do hotel, endereço das empresas que nós tínhamos que ir para poder vistoriar os equipamentos e tudo mais. Irmãos, impressionante. Nunca estivemos lá na Europa, nunca estivemos na Alemanha, na Áustria, na Itália, na França. Tivemos essa oportunidade de visitar 6 países. Não nos perdemos, em hipótese alguma. Ficamos 15 dias lá. Por quê? Porque eu acionei o Waze e ele é atualizado constantemente via satélites, com muita propriedade. Ele tem caracterizado dentro desse aplicativo as localidades totais do mundo inteiro, seja na América, seja na Europa, seja na Ásia, ele tem. E é atualizado. O que eu quero dizer com isso? Na vida espiritual, como cidadão do céu, Deus também nos deixou um Waze, um aplicativo tremendo, atualizado, não de 15 em 15 dias, atualizado segundo a segundo. E o Waze para o cidadão celestial está aqui, aleluia, a sua palavra. Este é o Waze de direção. Salmo 119, 105, o que diz? Lâmpada para os teus pés, para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que eis e maravilhoso Deus nos deu. Aleluia. Aleluia, nós não precisamos de outro. Essa palavra é real. Deus usou 40 homens para escrever durante um período de quase 1.600 anos. Ela não se contradiz, o autor é um só, o Espírito Santo. Homens viveram em quase 16 séculos para escrever tudo, mas o autor é o mesmo, por isso que não existe contrariedade, não existe engano, não existe erro na palavra do Senhor. Esse Waze é perfeito e ele dá a direção